Então esse potenciômetro aqui, para funcionar esse circuito, ele tem que ser travado de 10 a 100. Se ele ficar de 0 a 100, com certeza a hora que chegar nessa faixa aqui de resistência menor que 10, o meu fusível lá vai queimar. Okay? Em um circuito em série, como que eu identifico se o circuito é série? Eu vou e analiso a corrente. A corrente é a mesma que circulou por todos os elementos do circuito? Sim. Então aqui eu tenho uma associação em série. Bom, pessoal, vamos lá para a nossa 12ª aula do curso de Eletroeletrônica. Vamos iniciar aí a parte de associação de resistores, né? Vamos iniciar com a associação em série, ok? Para a gente começar, nós precisamos entender o seguinte, tá? Imagina que eu tenho um resistor de 1K, por exemplo, tá? Só como exemplo aqui. E eu venho com o meu multímetro, né? E meço a tensão em cima do resistor e eu tenho 20 volts, tá? Então eu tenho 20 volts em cima do meu resistor é uma carga. Se eu tenho 20 volts aplicado em cima do meu resistor, quer dizer que eu tenho uma corrente elétrica I circulando aqui, por exemplo, 20 miliamperes. Tá? Então eu tenho uma corrente de 20 miliamperes, um resistor de 1K e 20 volts aplicado aqui. Tá? O que significa isso? Para exemplificar, imagina que eu tenho aqui o ponto X e o ponto Y. Tá? Lembra lá no começo, nas primeiras aulas, quem não viu, volte lá na aula 1, na aula 2, nós falamos sobre a diferença de potencial, que a tensão ela é a diferença de potencial. Né? Significa que entre o ponto X e o ponto Y, eu tenho uma diferença de potencial. Tá? Então, se eu medir com o meu multímetro em cima do ponto X, eu vou ter 20 volts. Tá? E se eu medir com o multímetro no ponto Y, eu vou ter 0 volts. Então 20 volts é a diferença entre o potencial do ponto X e o ponto Y. Tá? O que significa isso? Que esse resistor ele causou uma queda de tensão. Né? Eu entrei com uma tensão de 20 e saí com uma tensão de 0. Se eu entrei com uma tensão de 20 e saí com uma tensão de 0, quer dizer que a minha fonte ela é de 20 volts. Tá? Se eu entrei com uma tensão, por exemplo, de 30 volts, se eu vier aqui e medir meu ponto X aqui, ó, vai ficar mais claro isso aqui daqui a pouquinho, tá? Se eu vier com o meu aparelho e medir aqui no ponto X, ele me der 30 volts, e eu medir no ponto Y, ele me deu 10 volts, tá? O que quer dizer? Que a minha fonte, ela é de 30 volts, e a tensão em cima do resistor, ela continua sendo de 20 volts, porque ela é diferença de potencial entre o ponto X e o ponto Y. A diferença entre o ponto X e o ponto Y é 30 menos 10, continua sendo 20 volts. Tá? Então, eu só gostaria que entendesse isso aqui, porque agora nós vamos ver nas associações de resistores que o resistor ele causa uma queda de tensão. Tá? Sempre que circula uma corrente elétrica por um resistor, ele causa essa queda de tensão. Tá? Então, só para exemplificar aqui, para ficar um pouquinho mais claro na hora que a gente começar a ver as associações ali. Ok? E um outro ponto que é importante a gente salientar aqui, nós vimos lá atrás também que convencionou-se que a corrente elétrica ela circula do polo positivo para o negativo. Porém, nas nossas aulas nós estamos utilizando o sentido real da corrente elétrica, que é do polo negativo para o positivo. Okay? Então, se eu desenhei a corrente elétrica nesse sentido, é porque aqui é menos e aqui é mais. Então, os elétrons estão circulando. Tá? Então, sempre que a gente for representar a tensão no circuito, a gente vai representar com uma seta inverso ao sentido da corrente. Ok? E para representar aqui em algumas literaturas, vocês podem ver também a seta da tensão apontada do negativo para o positivo. Quando você vê a seta da tensão apontada do negativo para o positivo, quer dizer que ele vai estar usando o sentido convencional da corrente. E aí a corrente ela vai estar do positivo para o negativo. Tá? Então, entenda que, de acordo com o que você vai usar o sentido da corrente para analisar o circuito, a tensão ela tem que ter sentido contrário. Tá? Porque senão depois vocês não conseguem resolver os exercícios de análise de circuitos. Okay? Então, na hora que for resolver os exercícios, eu vou sempre estar lembrando isso aqui também. Tá? Mas esse já é o início aí. Então, se você está usando a corrente no sentido real, a tensão ela vai sempre mostrar o sentido contrário. Tá? Bom,
uma associação série, como nós vamos definir se a associação ela é série, se ela é paralelo, tá? Então, você vai olhar principalmente para a corrente, tá? Para você definir se a associação ela é série, ela é paralelo ou ela é mista, você vai olhar exclusivamente para a corrente, tá? A principal característica de um circuito série é que a corrente elétrica ela é a mesma por todos os pontos do circuito, ok? Então, imagine o seguinte, eu injetei uma corrente elétrica aqui ó, no ponto A, ela vai passar por todos os elementos do circuito aqui, tá? Quem são esses elementos? Por exemplo, aqui ó, R1, R2, R3. Então eu tenho 3 resistores no meu circuito, e se eu seguir o caminho aqui ó, da corrente elétrica, ela vai passar por R1, R2, R3 e vai lá para o ponto B. Então se a corrente elétrica ela é a mesma, ela passou por todos os elementos do circuito, esse circuito ele está montado numa associação série. Okay? Então essa é a primeira coisa. E a segunda característica principal de um circuito em série é que cada elemento do circuito ele provoca uma queda de tensão. Tá? Então, num circuito série, se a corrente está circulando nesse sentido, eu vou ter aqui ó, uma tensão U1, U2 e U3. Tá? Sendo que a tensão total do circuito ela vai ser a soma das tensões de cada elemento do circuito. Tá? Então, recapitulando, em um circuito em série, como que eu identifico se o circuito é série? Eu vou e analiso a corrente. A corrente é a mesma que circulou por todos os elementos do circuito? Sim. Então, aqui eu tenho uma associação em série. Se eu tenho uma associação em série, como que a tensão se comporta? A tensão ela se divide em cada elemento do circuito, sendo que a soma de todas as tensões é igual à tensão total do circuito. Tá? Entendeu isso aqui? Matou a associação em série. Tá? Mas você precisa guardar isso na cabeça. Como que eu faço para analisar? Sigo a corrente. É a mesma corrente? Sim. Então eu tenho associação em série. Se eu tenho associação em série, a tensão em cada elemento ela vai se dividir. E numa associação em série de resistores, imaginem que eu tenho esse circuito aqui. Para minha fonte de tensão, então a fonte de tensão, ela estaria aplicando uma tensão, por exemplo, aqui no ponto A ao B. Tá? Para essa fonte, ela enxerga tudo isso aqui como se fosse simplesmente um único resistor. A fonte ela não sabe que tem, então aqui é ponto A, ponto B. A fonte ela não sabe que tem vários resistores aqui. Para ela é como se fosse um único resistor. Esse resistor a gente chama de resistor equivalente. Ou seja, em uma associação série, como que eu faço para achar o resistor equivalente? Resistor equivalente numa associação série é só eu somar a resistência de todos os resistores do circuito. Então a forma mais simples que tem para você descobrir. Então a soma desse resistor com esse resistor com esse resistor, eu tenho como se fosse um único resistor. Tá? E a fonte ela vai enxergar esse único resistor. Certo? Então, pessoal, só recapitulando. Então, num circuito série, a corrente por todos os elementos do circuito ela é a mesma. Tá? A tensão ela se divide em cada ponto do circuito, né? Sendo que a tensão total ela é a soma de todas as tensões em cada elemento. Certo? E num circuito série, o meu resistor equivalente, ou seja, o resistor que representa toda a resistência do circuito, como se fosse um único resistor, ele é a soma de todas as resistências do circuito. Bom, para exemplificar, vamos resolver um exercíciozinho básico aí, tá? Então, vamos lá. Ligando dois resistores de 60 ohms e um de 100 ohms em série, qual que seria a resistência equivalente, baseado no que nós falamos aqui? Então, o que ele está dizendo? Que ele tem dois resistores de 60 e um de 100. Qual que seria o resistor equivalente? Tá.
Será que essa associação tá mesmo em série? Né? Você, no caso, simula uma corrente e analisa se ela passa por todos os pontos do circuito. Se a mesma corrente passou por todos os elementos do circuito, então é uma associação série. Numa associação série, para eu descobrir o resistor equivalente, basta eu somar todos os resistores do meu circuito. Então eu vou somar 60, 60 com 100, eu vou ter 220 ohms. Esse é o meu resistor equivalente. Tá? Então é dessa forma que você encontra aí o resistor equivalente no circuito série. Ok? Bom, e conhecendo a associação em série, pode ter casos, por exemplo, ó, eu necessito de um resistor de 1,5 kΩ, 1.500 ohms, tá? Mas eu não tenho, eu só tenho resistores de 500 ohms. Né? Como que eu faria para ter uma resistência equivalente? Então imagina o seguinte, ó, eu preciso, meu circuito, o circuito que eu estou montando, eu preciso de um resistor de 1.500 ohms. Tá? 1,5 kΩ. Eu preciso disso aqui. Mas eu não tenho esse resistor de 1.500. Mas eu tenho vários resistores de 500 ohms. Então eu posso simplesmente fazer uma associação de forma que, quando eu medir entre os pontos A e B, eu vou ter 1.500. Que associação seria essa? Uma associação série, onde cada elemento aqui teria 500 ohms. Tá? E a soma dos três elementos aqui, que é o resistor equivalente, seria ali ó, R1 mais R2 mais R3. O resistor equivalente seria 1.500 ohms, que é igual a 1,5 kΩ. Tá? Então, como eu sei que essa associação aqui é série? Mesma coisa. Né? Eu simulo uma corrente elétrica. A corrente passou por todos os pontos do circuito? Sim. É a mesma? É. Então essa associação está em série. Se ela está em série, o resistor equivalente é a soma de todos os elementos do circuito ali, todos os resistores. Então a soma dá 1.500. Então, eu preciso de um resistor de 1.500 e eu não tenho, só tenho resistor de 500, eu consigo fazer uma associação em série, que para minha fonte aqui, ele vai se comportar como se fosse um único resistor de 1.500. Tá? Então tem essa funcionalidade também. Vamos lá fazer um exercício para fixar aí essa parte de associação em série. Os resistores de 1K, 2K2 e 4K7 estão associados em série. Então o próprio enunciado já diz que eles estão associados em série. Tá? Eles estão ligados a uma fonte de 10 volts, tá? E ele quer saber qual a tensão aplicada em cada resistor do circuito aí, ok? Então, pelo que nós estamos vendo ali, ó, uma fonte de 10 volts, tá? Aí só uma observação, tá? Notem que nesse circuito ele utilizou a representação pelo método convencional, tá? Ou seja, a corrente ela sai do positivo para o negativo. Então tem que prestar atenção nisso aí. Não agora para cálculo nesses circuitinhos básicos, tá? Mas em cálculos mais avançados, a hora que nós estivermos vendo lei de Kirchhoff, análise de circuito, se você não prestar atenção nisso, você não consegue resolver. A princípio, para eu achar a tensão em cima de cada resistor, eu preciso saber da corrente. Né? Como a corrente é a mesma que passa por todos os elementos do circuito série aí, eu preciso achar a corrente e ela é uma corrente total. Então, para eu achar a corrente total, eu preciso, de início, identificar qual é o resistor equivalente dessa associação. Tá? E a gente acabou de ver que num circuito série, o resistor equivalente ele é igual à soma de todas as resistências do circuito. Né? Então, nesse caso aí, o resistor equivalente ele vai ser a soma lá do resistor de 1K, 2K2 e 4K7. Né? Então, eu vou somar 1K, como aqui está tudo em K, eu não preciso me preocupar, eu posso fazer a soma sem transferir para ohms, tá? Então, vai dar 3K2, 4, 7, 7,9 kΩ, tá? Esse é o meu resistor equivalente aí, da associação, ok? Tendo o resistor equivalente, agora eu consigo aplicar a lei de Ohm e achar a corrente total do circuito, né? Então, lá pelo meu triângulo de Rui, né,
eu quero achar a corrente, então corrente, ela vai ser igual a tensão pela resistência. Tensão do meu circuito aí é 10 volts, né, a tensão da fonte, e a resistência é 7.900 ohms, tá? 0,001265 amperes, né? Isso vai dar 1,26 miliamperes, tá? Essa é a corrente do nosso circuito ali, ok? Então, nesse circuito aí dos três resistores, R1, R2 e R3, eu tenho circulando essa corrente de 1,26, 1,27 miliamperes aí, ok? Agora ficou fácil, porque para mim conseguir calcular a tensão em cima de cada resistor, basta eu ir aplicando a lei de Ohm para cada resistor do circuito, né? No caso aí tá como, em vez de U tá E, né? Mas do mesmo jeito. Então para mim achar a tensão é só multiplicar o valor da resistência vezes a corrente. Como a corrente nesse circuito ela é a mesma, então para eu identificar aí, ó, E1, eu vou pegar, no caso, o valor de R1 vezes a minha corrente, né? E1 vai ser 1K, 1000, vezes 0,00126. Ok? Fazendo esse cálculo aí, vou ter 1,27 volts. Essa tensão em cima do primeiro resistor lá. Ok? No segundo resistor, vou fazer a mesma coisa. No caso ali está mostrando como E2. E2 vai ser R2 vezes a corrente. Tá. No caso lá é 2.200 ohms vezes 0,00126. Ok? Fazendo esse cálculo aí, eu vou ter ali 2,79 volts. Ok? E por fim, a tensão 3, que é o valor do resistor 3 vezes a corrente. E3 é 4.700, né? Vezes 0,00126. Tensão no resistor 3, desculpa. Tensão no resistor 3 dá 5,97 volts. Tá? Então eu tenho a tensão no resistor 1, 1,27, no resistor 2, 2,79 e no resistor 3, 5,97 volts ali, tá? E aí para eu saber se isso está certo ou não, numa associação em série, a tensão total do circuito é a soma das tensões de todos os resistores, né? Então se eu somar aqui, ó, 1,27, 2,79, 5,97, eu tenho que dar os 10 volts, né? Que é a tensão da fonte do meu circuito ali, ou pelo menos muito próximo disso, 9,9, 9,98, né? Então somando aqui essas tensões, eu tenho que atingir a tensão total da fonte. Caso não dê o valor próximo, tem alguma coisa errada, ok? Bom, um outro exemplo aí, ó, dado um circuito, calcule o valor ôhmico do resistor R1 e da resistência equivalente da associação. Então ele quer saber o resistor equivalente, ou seja, qual resistor que eu consiga substituir essa associação, né? E ele continua fazendo o mesmo efeito, ou seja, causando a mesma queda de tensão e provocando a mesma corrente no circuito ali, né? Do que esses dois resistores ali, tá? Então, o que ele me deu de dado? Ele me deu que a fonte ela tem 12 volts, em cima do resistor R1 eu estou tendo a queda de tensão de 5 volts, né? E em cima do resistor R2 eu não sei qual é o valor da queda de tensão, mas eu tenho a resistência do resistor R2. Então, olhando para esse circuito e sabendo que ele está em série, porque a corrente passa por R1 e passa pelo R2, é a mesma, então esse circuito está em série, eu sei que a tensão total do circuito, no caso aí 12 volts, né? Então, ali ele também representou como E, então eu vou seguir a mesma nomenclatura aqui, né? Então, E total, aqui, ó, ela é a soma de E1 mais E2.
né? E total eu tenho, é uma fonte de 12 volts. E1 eu também tenho, é 5 volts, mais E2. E2 eu não tenho. Então, passando o E2 para cá, E2 vai ser igual a 12 volts menos 5 daqui. Tá? E2 é igual a 7 volts. Né? Então, aqui é bem simples. Então, eu sei agora que em cima do resistor 2, no caso aí, resistor R2, eu tenho uma tensão de 7 volts. Se eu tenho a tensão em cima desse resistor e eu tenho o valor do resistor, eu consigo calcular a corrente. Desde que num circuito sério a corrente é a mesma por todo o circuito, se eu tenho a tensão e a resistência em cima de um único elemento, eu consigo calcular a corrente. Achando a corrente em R2, é a mesma corrente em R1. Então eu já resolvi o problema da corrente também. Tá? Então, no caso, voltando lá para a lei de Ohm, né, onde a corrente é igual a tensão sobre a resistência, eu tenho que a corrente, no caso total do circuito aí, porque nesse caso ela é a mesma, né, vai ser 7 volts dividido por 6.800 ohms. Tá. Nesse caso aí, fazendo esse cálculo, eu vou ter uma corrente de 1,03 miliamperes. Tá. Então essa é a corrente em cima do resistor R2, porém, como é a mesma, ela também é a corrente em R1, é a corrente total do circuito. Tá? Por que eu precisei achar a corrente? Porque agora, tendo a corrente, tendo a tensão em cima do resistor 1, eu consigo achar o valor da resistência dele, né? Que é o que o circuito, o enunciado aí está me pedindo. Né? Qual que é o valor de R1? Então, R1, voltando para a lei de Ohm, né? Ele é a tensão sobre a corrente, né? O valor do R1 vai ser igual a 5 volts dividido por 0,00103, né? Essa é a minha corrente ali. Tá? Fazendo esse cálculo aí, eu vou ter ali uma resistência aproximada de 4.854 ohms, né? Ou transformando aqui 4,85 kΩ. Então essa seria a resistência elétrica de R1 ali. Tá? E aí ele pede a resistência equivalente. Né? Então a gente sabe que num circuito série, a resistência equivalente é a soma de todas as resistências ali do circuito. Né? Então, resistor equivalente aí nesse caso vai ser R1 mais R2. R1 eu acabei de calcular, 4,85, mais R2 ele me deu 6,8, né? 6,8. Como os dois aqui estão em K, eu posso somar os dois, né? 4,85 com 6,8, eu vou ter ali 11,65 kΩ, nossa resistência equivalente. Tá? E aí, será que está certo esse cálculo? Será que eu não errei em nada? Bom, se eu pegar a tensão da fonte e dividir pela resistência total, eu tenho que achar a mesma corrente. Né? Se eu pegar a tensão da fonte e dividir pela corrente, eu tenho que achar a minha resistência equivalente. Então, eu não precisaria achar a resistência equivalente somando as duas resistências. Desde o momento que eu achei a corrente, bastaria eu pegar a tensão total e dividir pela corrente, que eu já acharia qual que seria a resistência equivalente. Né? Ou seja, a resistência total do circuito. Tendo a resistência total e um resistor, eu faria essa menos essa, eu encontraria R2. Ou eu faria essa menos essa, eu encontraria R1. Tá? Então, tem diversas formas de você resolver esses exercícios de associação em série. Tá? O que importa é que você entenda que numa associação série, a corrente elétrica é a mesma que circula pelo circuito, por todos os elementos do circuito. E a tensão, ela se divide por cada elemento do circuito. Tá? Isso que tem que ficar bem claro para vocês aí. Tá? Bom, um outro exemplo, dado o circuito, né, para a gente determinar a resistência equivalente e o valor da tensão da fonte. Né? Então, nesse circuito, ó, ele me deu uma corrente de 10 amperes,
Aí eu analisando ali, a corrente de 10 amperes ela passa pelo resistor 1, pelo 2 e pelo 3. Ou seja, é um circuito série. Tá? Também está desenhado utilizando o sentido convencional da corrente, né, do positivo para o negativo. Né? Então, ele quer saber qual que é a tensão da fonte, né, e qual é a resistência equivalente. A resistência equivalente, como eu tenho o valor de R1, R2, R3, está muito fácil, né? Porque eu sei que num circuito série, a resistência equivalente é a soma de todos os resistores aí do circuito. Tá? Então, somando-se aí 1.000 com 220 com 470, eu tenho aí 1.690 ohms, né? 1.690 ohms, que é igual a 1,69 quiloohms. Tá? Então, essa é a nossa resistência equivalente. Né? Então, a gente já responde, no caso aí, qual é a tensão. E aí, para mim saber a tensão da fonte, tem duas formas. Né? Tem a forma mais complicada, que a tensão da fonte é a soma de todas as tensões, então basta eu achar a tensão em cima de cada resistor, porque eu tenho ali a corrente e a resistência em cima de cada um deles, então eu calculo a tensão em cima de R1, R2, R3, somo as três tensões e eu acho a tensão equivalente, a tensão da fonte, desculpa. Tá? Mas como eu tenho a corrente total do circuito e agora eu tenho o resistor equivalente, para mim achar a tensão total, basta eu pegar a resistência equivalente, que é como se fosse a resistência total do circuito, e multiplicar pela corrente. Né? Então a minha tensão total, a tensão da fonte ali, vai ser o meu 1.690, tá? Pelos 10 miliamperes ali. Ok? Fazendo esse cálculo aqui, eu vou chegar na tensão de 16,9 volts. Essa é a tensão da minha fonte. Tá? Quem tiver interesse, faça o cálculo da tensão E1, E2 e E3, soma as três tensões, e aí eu vou ter que chegar nesse cálculo aqui. Ok? Então, se você fizer lá, você vai achar 10 volts em cima do primeiro resistor, 2,2 volts em cima do segundo resistor e 4,7 volts em cima do terceiro resistor. Somando as três tensões, você vai chegar exatamente nesse valor aqui. Bom, avançando aí, dado uma associação, qual que seria o valor máximo e o valor mínimo da resistência equivalente? Como assim, valor máximo e valor mínimo? Nessa associação, se vocês prestarem atenção, ele não usou um resistor fixo, ele usou um potenciômetro. Tá? E o potenciômetro, como a gente viu lá nas aulas de resistores, quem não viu, volte lá. Né? Quem não se lembra também, volte lá, assista a aula onde nós falamos sobre potenciômetros, né? Que são resistores variáveis. Então, nesse circuito, eu posso mudar a resistência de um dos resistores. Então, ele quer saber qual seria a resistência equivalente se esse potenciômetro estiver no mínimo e qual seria a resistência equivalente se esse potenciômetro estiver no máximo. Tá? Ele diz que o potenciômetro ali é de 1 kΩ, né? Então, nós vamos entender que simula-se uma corrente, né? Ali passando pelo resistor de 4K7 e também pelo resistor de 1K. Então, essa associação ela está em série e eu sei que a resistência equivalente seria a soma dos dois resistores ali. Tá? Nesse caso aí, quando o potenciômetro ele estiver no mínimo, quando ele estiver com o cursor lá na posição 0, eu terei máxima resistência ali, pelo jeito que está desenhado o circuito ali. Vocês imaginem que quando o cursor estiver na posição 0, é como se o cursor estivesse ali em cima do X, tá? Na representação aí. Então, eu teria a máxima resistência do potenciômetro. Nesse caso aí, meu resistor equivalente, no caso aí máximo, né? Ele vai ser o quê? A soma do 4K7 mais 1K. Então, meu resistor equivalente máximo é 5,7 kΩ. Essa seria a minha máxima resistência. Tá? Quando o potenciômetro estiver no máximo, ele vai estar lá com o cursor em cima do Y. E aí vocês conseguem perceber que o cursor ali, ó, aqui está no Y,
Aqui está no X. Quando o cursor estiver lá no Y, ó, vocês concordam comigo que a corrente ela vai vir por aqui? Como a resistência aqui é muito maior do que ela pegar esse caminho aqui, ó, então esse 1K ele vai ser desprezado. Ou seja, vai passar direto, ele vai ser desprezado, vai ser como se fosse 0 ohm aqui. Tá? Se ele tem 0 ohm, a única resistência do circuito vai ser essa. Então o resistor equivalente mínimo, tá? Que é quando o meu cursor estiver lá em cima do Y, ele vai ser 4,7K apenas, porque esse aqui ele foi desprezado. Ele foi, a gente chama de bypassado, né? Curto-circuitado. Ele saiu fora aqui do circuito. Então, nesse caso aí, essa seria a minha resistência equivalente mínima e essa seria a minha resistência equivalente máxima para esse circuito aí, ok? E um último exemplo aí para a gente encerrar essa parte de associação em série, tá? Dado esse circuito, qual que seria o menor valor que poderá assumir o potenciômetro para que o fusível não se queime, tá? Então é um circuito básico ali, né? Eu tenho uma fonte de 10 volts, um fusível de 500 mA, tá? E um resistor fixo de 10 ohms e um potenciômetro com resistência máxima em 100 ohms, tá? O que ele quer saber aí nesse circuito? No caso do potenciômetro, ele vai de 0 a 100, qual que seria a mínima resistência que esse potenciômetro deveria ser travado para que esse fusível não queime, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso saber é que qual que seria a minha corrente limite. A corrente limite ali é 500 mA, né? Então, o que eu posso fazer ali para tentar resolver esse circuito ali? Se a minha corrente limite no circuito é 500 mA e eu sei que a minha tensão é 10 volts, qual que é o valor da resistência mínima desse circuito para que eu tenha 500 mA? Eu volto lá na lei de Ohm, né? Eu sei que a minha resistência mínima, ela é a minha tensão, no caso ali meus 10 volts, né? Dividido pelos meus 500 mA ali. Fazendo esse cálculo aqui, eu vou ter 20 ohms de resistência. Bom, se a minha resistência mínima é de 20 ohms e eu sei que eu tenho um resistor fixo ali, ó, de 10 ohms em série com o meu potenciômetro, tá? Então, qual que é a mínima resistência que o meu potenciômetro pode assumir? É 10 ohms. Tá? Esse potenciômetro ele só pode ir de 10 a 100. Tá? Por quê? Porque se ele entrar nessa faixa aqui, ó, abaixo de 10, se ele entrar nessa faixa aqui abaixo de 10, tudo que for menor do que 10 aqui vai diminuir essa resistência de 20. Se eu diminuir a resistência de 20, a corrente vai aumentar. Se a corrente aumenta, o meu fusível queima. Tá? Então ele tem que ser no mínimo 10, que vai somar com esse 10 vai dar meus 20, a corrente vai chegar em 500 mA, e tudo que for acima, ele vai se somar ao 20, né? No caso ele vai chegar até 110 ohms, e a corrente vai ser bem menor, então meu circuito não queima. Então esse potenciômetro aqui, para funcionar esse circuito, ele tem que ser travado de 10 a 100. Se ele ficar de 0 a 100, com certeza a hora que chegar nessa faixa aqui de resistência menor que 10, o meu fusível lá vai queimar. Ok? Bom, pessoal, resumindo tudo isso que nós vimos, então, o principal a entender é que num circuito série, a corrente elétrica é a mesma que passa por todos os elementos do circuito. Tá? Então a corrente elétrica ela é a mesma. É dessa forma que nós identificamos se o circuito está numa ligação em série. Né? Nós simulamos uma corrente ali, se a corrente ela passou por todos os elementos do circuito, então esse circuito ele está associado em série. Tá? As tensões elas se dividem por cada elemento do circuito. E o maior resistor do circuito ele vai provocar a maior queda de tensão. Ou seja, se eu tenho um circuito com 3 resistores, a maior queda de tensão vai estar em cima do resistor de maior resistência, ali no caso desse circuito. E vimos também que num circuito série, a tensão da fonte ela é igual à soma das diferenças de potencial ou da queda de tensão provocada por cada elemento do circuito. Então, somos-se a diferença de potencial em cima de cada elemento do circuito, ela tem que ser igual à tensão da fonte. Ok? Também que num circuito série, o resistor equivalente ele sempre vai ser maior do que a maior resistência do circuito. Isso é óbvio porque o resistor equivalente num circuito série ele é a soma de todos os elementos do circuito.
né? Então a resistência equivalente ela sempre tem que ser maior do que o maior resistor do circuito, ok? Pessoal, espero que tenha ficado claro essa parte de associação de resistores em série. Não deixe de curtir, compartilhar e até a próxima. Valeu!